Olá, pessoal! Bem-vindos ao nosso bate-papo de hoje e eu sou a Valentina. E eu sou Augusto. A Betoken critica veto de cartórios a imóveis em blockchain. Hoje a gente vai explorar uma notícia quente que está dando o que falar aí no mundo da tecnologia e, claro, no mercado imobiliário aqui do Brasil. Exatamente, a gente deu uma olhada num artigo recente que cobre uma decisão assim bem importante lá de Santa Catarina e a reação forte, né, de uma associação bem conhecida nesse meio de blockchain, a ABToken. Pois é, e a nossa missão aqui é tentar entender direitinho o que aconteceu, sabe? Por que essa decisão está gerando tanta polêmica e, principalmente, quais podem ser as implicações disso tudo. Isso, especialmente para quem se interessa por inovação, né? Novas formas de lidar com bens, com investimentos. Vamos descompactar essa história, então? Vamos lá. Para começar, acho que a gente pode ir direto ao ponto, né? Que decisão foi essa que causou todo esse barulho? O artigo fala numa tal de Circular N410. O que é isso exatamente? Então, basicamente é o seguinte. A Corregedoria Geral da Justiça de Santa Catarina, que é o órgão lá do judiciário que fiscaliza, que orienta os cartórios no estado, né? Uhum. Ela publicou essa circular. A data é 18 de agosto de 2025. E ela é bem clara, bem direta. Ela proíbe os cartórios de registro de imóveis de fazerem qualquer tipo de anotação ou averbação, né, que cria um vínculo direto entre a matrícula do imóvel, a matrícula que é tipo o RG do imóvel, né? O documento oficial, Exatamente. o registro fundamental da propriedade. Então, proíbe vincular essa matrícula a tokens digitais ou representações em blockchain ou qualquer outro instrumento parecido que não seja o registro tradicional que o cartório já faz. Entendi. Então, assim, na prática, se eu quisesse ter meu imóvel representado por um token digital lá numa blockchain e quisesse que isso constasse oficialmente na matrícula do cartório, sabe? Sei lá, como uma garantia a mais ou um espelho digital. Sim. A resposta em Santa Catarina agora seria um não pode. Esse tipo de ligação formal foi barrada. Exatamente essa ideia. A proibição é bem focada nisso. Impedir a criação desse link formal na matrícula do imóvel. Ah, tá. O texto da circular fala especificamente em qualquer anotação, averbação ou registro que vincule a matrícula imobiliária a tokens digitais ou qualquer outro instrumento extra-registral. Extra-registral. O que está fora do registro oficial do cartório, né? Isso, perfeito. Qualquer coisa fora do sistema oficial deles. É importante dizer, isso não proíbe que existam tokens imobiliários, tá? Eles podem continuar existindo para representar, sei lá, frações de imóveis, direitos, Uhum. mas impede que o registro de imóveis, que é quem garante a segurança jurídica formal, né, que ele reconheça e oficialize essa conexão lá na matrícula. A intenção parece ser manter o sistema tradicional separado dessas inovações, pelo menos por enquanto. Entendido. É uma barreira clara, então, para quem busca essa integração mais formal lá em Santa Catarina. Bom, e aí que entra a ABToken, né? A Associação Brasileira de Tecnologia, Blockchain e Ativos Digitais. O artigo diz que eles reagiram, e agiram forte. Quais foram os argumentos deles contra essa decisão? Por que essa crítica tão, assim, veemente? Sim, a ABToken não demorou para se manifestar. Publicaram uma nota de repúdio, inclusive. O ponto central deles é que essa proibição é um erro. Mais que isso, um retrocesso. Um retrocesso? É. Eles defendem uma visão quase que oposta ao que a proibição sugere. Para a ABToken, a tecnologia blockchain e as DLTs, que são as tecnologias de registro distribuído, né? Certo. Como o próprio blockchain, na verdade, elas poderiam aumentar a segurança das transações com imóveis. Olha que interessante, porque a gente geralmente pensa nos cartórios como o pilar da segurança nesse mercado, né? Um sistema super estabelecido, antigo até. Como que uma tecnologia nova, como o blockchain, poderia adicionar segurança a algo que a gente já considera seguro? Não seria meio arriscado? Esse é um dos pontos mais fascinantes dessa discussão toda, sabe? Esse contraste de visões sobre o que é segurança. A ABToken argumenta que as características do blockchain, tipo a transparência, né? Os registros podem ser verificados.
Uhum. E a imutabilidade, que é aquela dificuldade enorme de alterar um registro depois de feito. Essas características poderiam, na verdade, complementar a segurança jurídica que os cartórios já oferecem. Então a ideia não é substituir o cartório. Não, pelo que eles dizem, não. A ideia seria adicionar uma camada extra de segurança, de rastreabilidade, usando a tecnologia. Pensa assim, você teria o registro tradicional, seguro, do cartório, e ao mesmo tempo um histórico digital transparente à prova de fraude. Entendi a lógica, seria como Mais uma trava de segurança, né? a validação do cartório junto com a transparência do blockchain. Faz sentido. E além dessa questão da segurança reforçada, que outros pontos a AB Tolkien levantou? O artigo fala em modernização, acesso. Exato. A crítica não para na segurança. Eles batem muito na tecla de que a tokenização, que é esse processo de criar os tokens digitais para representar ativos reais como imóveis, sim, ela é fundamental para modernizar não só o sistema de registro, mas todo o sistema financeiro, o mercado de capitais no Brasil. O argumento aqui é forte. Essa tecnologia tem potencial para democratizar o acesso ao investimento imobiliário. Democratizar. Como assim? Porque hoje, para investir em imóvel, precisa ter uma grana considerável, né? Não é para qualquer um. É aí que está o pulo do gato da tokenização. Imagina um apartamento de luxo, um prédio comercial inteiro. Hoje, para investir nisso, ou você compra tudo, ou entra num fundo imobiliário, geralmente com cotas altas. Certo. Com a tokenização, você poderia, teoricamente, dividir o valor desse imóvel em milhares de pedacinhos digitais, os tokens. Cada token seria uma fração mínima da propriedade. Ah, entendi. Como se fossem ações de uma empresa, mas de um imóvel? Exato. Isso permitiria que pessoas com menos capital pudessem investir em imóveis comprando alguns tokens. Segundo a AB Token, isso poderia tornar o investimento imobiliário acessível para milhões de brasileiros. Geraria um melhor aproveitamento dos bens, como eles dizem, e um mercado financeiro mais inclusivo. Nossa, essa ideia de poder comprar um pedacinho digital de um imóvel parece mesmo abrir muitas portas, né? Para muita gente que hoje nem sonha com esse tipo de investimento. Mas, sendo um pouco a advogada do diabo aqui, isso não simplifica demais os riscos? Imóvel tem manutenção, tem imposto, pode ter inquilino dando problema. Como um token lida com isso tudo? Excelente ponto. E aí você toca numa questão crucial que são os desafios reais que a tecnologia e a regulação ainda precisam resolver, né? A tokenização pode facilitar o acesso ao investimento inicial, mas toda a parte de gestão do imóvel real, a distribuição de renda, as responsabilidades, tudo isso precisa de modelos muito claros e seguros. Entendi. A crítica da AB Token foca mais no potencial que essa decisão da corregedoria está bloqueando, mas é claro que existe um caminho a ser trilhado para construir esses modelos de forma robusta. E para fechar o raciocínio deles, a AB Token classifica essa decisão lá de Santa Catarina como um enorme retrocesso. Nossa, enorme retrocesso é forte. É forte. Eles argumentam que o Brasil vinha se destacando, sabe? Sendo pioneiro globalmente nessa área de tokenização, de blockchain aplicado a finanças, a ativos reais. E aí, medidas como essa, na visão deles, agem como um freio de mão. Atrasam o desenvolvimento natural do mercado, que vem com a transformação digital, e podem até arranhar a imagem do país como polo de inovação. Ok, a posição do AB Token ficou bem clara. Tecnologia vista como motor de segurança, modernização, inclusão, e a proibição é um obstáculo que não deveria existir. Agora, vamos tentar olhar para o outro lado, né? Ou pelo menos para as possíveis razões por trás da decisão lá da corregedoria. A AB Token sugere que foi por ausência de conhecimento dos impactos positivos. Será que é só isso? Ou podem existir outras preocupações, talvez até válidas? A nota da AB Token realmente aponta nessa direção, de que talvez um entendimento melhor dos benefícios pudesse ter levado a outra decisão. Mas é importante a gente lembrar que o artigo que a gente está analisando, ele reporta a decisão e a crítica, mas não detalha os fundamentos oficiais da corregedoria para emitir a Circular 410. Verdade. Então, a gente pode sim pensar em outras hipóteses. Uma delas é simplesmente cautela. Cautela.
O sistema de registro de imóveis no Brasil, apesar dos desafios que tem, ele é reconhecido pela robustez, né? Garante segurança jurídica há décadas, séculos. Aí chega uma tecnologia nova, disruptiva, como o blockchain, que ainda não tem uma regulamentação específica, totalmente consolidada para todos os usos no setor imobiliário. Uhum. Uma postura mais conservadora, de esperar para ver, pode ser uma reação até compreensível por parte de um órgão que fiscaliza, que zela por esse sistema. Faz sentido. Aquela coisa de em time que está ganhando não se mexe, ou pelo menos não se mexe até entender bem as regras do jogo novo e ter certeza que ele não vai estragar o campeonato. Exatamente essa lógica. Podem existir preocupações reais sobre como garantir a validade jurídica desses tokens se eles forem ligados diretamente à matrícula oficial. Como evitar fraudes que podem surgir nesse ambiente digital novo? Como garantir que diferentes blockchains conversem com o sistema do cartório? Questões técnicas e jurídicas complexas, né? Muito. Ou talvez uma preocupação mais básica ainda, proteger a integridade, a confiança do público no sistema registral atual, antes de sair integrando novidades que ainda estão, vamos dizer, em evolução, em debate. Não seria necessariamente falta de conhecimento dos benefícios, entende? Mas talvez uma avaliação de risco que pesa mais a estabilidade do sistema atual do que a velocidade da inovação. Então, o que está aparecendo aqui é um cenário clássico, que a gente vê em várias áreas, né? O ritmo super rápido da inovação tecnológica, batendo de frente com a necessidade de segurança, de previsibilidade, de conformidade legal das instituições mais tradicionais. A tecnologia corre, enquanto a regulação e a adaptação das instituições caminham mais devagar. É uma ótima maneira de resumir. Isso levanta uma questão fundamental que vai além de Santa Catarina. Como achar o equilíbrio? Como a gente pode abraçar tecnologias promissoras como o blockchain, que claramente tem vantagens potenciais, sem arriscar a segurança e a confiança em sistemas legais que são pilares da sociedade, como o registro de imóveis? É o dilema, né? Exato. A diretora executiva da AB Token, a Regina Pedroso, que é citada no artigo, ela toca bem nesse ponto. Ela diz que a associação sempre esteve aberta ao diálogo, que se esforçou para levar informação sobre a segurança da tecnologia, combate a crimes, colaboração para regular, mas ela lamenta o que ela percebe como uma falta de abertura para a inovação por parte dos cartórios, nesse caso específico. Essa fala da Regina Pedroso é significativa. Sugere uma certa frustração, né? Como se tivessem tentado conversar, mas a porta não tivesse totalmente aberta. Mostra que, pelo menos do lado da indústria de tecnologia, parece existir uma vontade de construir pontes, de achar soluções juntos. Sim, e reforça a ideia de que talvez o melhor caminho não seja nem proibir tudo, nem liberar tudo de uma vez sem critério, mas sim um processo de diálogo, sabe? Estruturado, colaborativo, junto aos inovadores, os reguladores, quem opera o sistema hoje, que são os cartórios, talvez a academia, para desenhar juntos soluções que sejam seguras, eficientes e que aproveitem o melhor da tecnologia. A AB Token, por exemplo, faz questão de dizer que acredita na importância do registro de imóveis, mas defende que ele precisa evoluir junto com a tecnologia. Certo. Pensando então no futuro. Quais são as implicações práticas dessa decisão? Mesmo sendo uma coisa lá de Santa Catarina, estadual, ela pode mesmo influenciar o que acontece no resto do Brasil? Ou o desenvolvimento da tokenização imobiliária como um todo? Olha, se a gente conectar isso ao cenário maior do desenvolvimento de tecnologia e regulação no Brasil, essa decisão local pode sim ter um efeito cascata, sabe? Primeiro, ela pode desencorajar outras iniciativas de tokenização que estavam pensando em buscar algum tipo de reconhecimento ou vínculo com registro formal em outros estados. Ah, tipo o pessoal de outros estados olha para Santa Catarina e pensa, opa, melhor ir com calma. Exatamente. Empresas, projetos podem interpretar isso como um sinal de risco regulatório e dar uma freada. Segundo, pode mandar uma mensagem para o mercado em geral, de que o caminho para adotar a tokenização imobiliária dentro do sistema formal brasileiro talvez seja mais lento, mais conservador, mais complexo do que se imaginava antes. Isso poderia afetar mais aquelas soluções que dependem dessa integração oficial, então. Aquelas que queriam mesmo o selo do cartório, digamos assim, para dar mais peso e segurança jurídica para os seus tokens. Perfeito.
Se o seu objetivo é criar um token que represente, com segurança jurídica total e reconhecimento oficial, uma fração de um imóvel ou um direito sobre ele, a integração com a matrícula lá no registro de imóveis é um passo crucial, talvez essencial para alguns modelos de negócio e para a confiança do investidor. Claro. Se essa porta se fecha, mesmo que seja só num estado importante como Santa Catarina, isso pode sim desacelerar o desenvolvimento e a adoção dessas soluções mais integradas, que querem justamente unir o mundo digital dos tokens com o mundo físico-jurídico das matrículas. Imagino que isso coloque ainda mais pressão para um debate maior, né? Talvez até para criar leis ou regulações federais mais claras sobre o assunto, para ter uma direção nacional sobre como e se essas tecnologias devem ser incorporadas ao sistema. Sem dúvida nenhuma. Esse caso ilustra perfeitamente aquela tensão que a gente falou. A inovação correndo na frente, enquanto as estruturas de regulação e as leis precisam garantir segurança, mas muitas vezes demoram mais para se adaptar. A AB Token acredita muito no potencial de liderança do Brasil nessa área, mas vê medidas como essa proibição em Santa Catarina como possíveis obstáculos. A grande dúvida que fica no ar é: isso é só um tropeço temporário, uma pausa para a regulação alcançar a tecnologia, ou é um sinal de que o Brasil vai adotar um caminho mais conservador, mais restritivo para o uso do blockchain no setor imobiliário formal? Só o tempo e as próximas discussões vão dizer, né? Bom, então, resumindo nossa análise de hoje, a gente viu a decisão da Corregedoria lá de Santa Catarina, com a Circular 410, proibindo o vínculo formal entre matrícula de imóvel e token blockchain. Analisamos a reação forte da AB Token, que vê isso como um baita retrocesso e defende os benefícios do blockchain para segurança, modernização e acesso a investimentos. Exato. E a gente discutiu essa tensão central. É falta de conhecimento dos benefícios, como a AB Token sugere, ou é uma cautela das instituições tradicionais diante do novo, do que ainda está se consolidando em termos de regras? Refletimos sobre os próximos passos para a regulação e adoção dessas tecnologias no Brasil e como uma decisão local pode ter ecos no país inteiro. E como pensamento final, fica aqui uma provocação para quem nos ouve. Considerando essa disposição para o diálogo que a AB Token mencionou e a importância indiscutível da segurança jurídica que os cartórios oferecem, que tipo de colaboração, sabe? Que tipo de projeto piloto ou talvez uma regulamentação feita a 4, 6 mãos, mercado, regulador, cartórios, poderia permitir que a segurança tradicional e a inovação do blockchain convivam e até se fortaleçam no mercado imobiliário brasileiro? Como a gente pode criar um cenário onde o melhor dos dois mundos, a solidez do sistema atual e o potencial da nova tecnologia, possa realmente florescer? Fica a reflexão. Chegamos ao fim por hoje. A gente se vê na próxima.